Comigo, Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 nessa noite. Noite a qual o Senhor preparou para que eu e você pudéssemos estar aqui na sua casa. Poderíamos estar em qualquer outro ambiente, mas não estaríamos sentindo essa glória. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Você pode tomar o seu assento. Você pode também manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uso, acompanhar. Hoje é um estudo, uma palavra, culto da palavra, e nós vamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse texto, este livro do Apocalipse, o livro da revelação, o livro das últimas coisas, ele fala acerca daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem reservado para as nossas vidas na atualidade. Este livro, há quem diga que fora escrito por um outro João, mas é unânime entre a maioria dos teólogos que o João que escreveu o Apocalipse fora o João apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele recebe a revelação através do Senhor Jesus Cristo para poder iniciar e escrever as 7 igrejas na Ásia. E quando ele recebe essa orientação, revelação por parte do Senhor Jesus Cristo, agora nós vamos ver um Jesus ressurreto. Nós vamos ver um Jesus que está glorificado no céu. Não é mais aquele Jesus que estava sendo humilhado na terra, onde fora cuspido, onde colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Não é mais este Jesus que estava carregando a dor, o sofrimento do meu e do seu pecado naquela cruz. Mas agora é um Jesus, o mesmo Jesus, só que agora glorificado, sentado à destra do Pai. E ele vai começar então a dizer a João: olha, escreve isto às igrejas, a minha igreja. Se a gente for no capítulo 1, no versículo de número 11, Jesus está dizendo assim, o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. 7 igrejas. É claro que neste período não tinha apenas essas 7, havia muitas outras igrejas, mas estas igrejas estavam
situadas em cidades estratégicas. Quando a gente vai para um mapa, por exemplo, para tentar entender a posição destas igrejas, nós vamos ver que ela está tipo uma espécie de relógio, né? Éfeso é uma cidade que está aqui, né? Esmirna, e as 7 igrejas vão avançando de uma forma que parece ser um relógio. E o Senhor, então, ele escreve, né? Ele direciona aqui a João para poder escrever. E a primeira carta que Jesus direciona o apóstolo João a escrever é para a igreja de Éfeso. E o Senhor Jesus Cristo começa esta carta dizendo da seguinte maneira: olha, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Quando nós vamos tentar entender um pouco acerca de que igreja é essa, de Éfeso, Éfeso ela está localizada na Ásia. Era uma cidade totalmente idólatra. Tinha um templo erguido a uma deusa chamada Diana, que era muito adorado naquela época. A cidade de Éfeso, ela tinha uma forte economia, e boa parte da sua economia era baseado justamente na venda de ídolos. Era baseada justamente na venda, né, de pingentes e de outras coisas, né, eu não sei como dar o nome, mas tudo que hoje a gente tem no Brasil que acontece, né, são cruz, tudo relacionado, né, à fé. Ou seja, movimentava, assim como movimenta, né, no nosso país certos lugares que são turísticos, porque se não tiver mais, né, esse tipo de turismo, muita gente vai deixar de ter o seu ganha-pão. Não é verdade? Nós não temos no nosso país muitas cidades dessa forma. Então, Éfeso era também uma cidade dessa forma. Muitas pessoas lucravam com venda, né, dos ídolos, principalmente a deusa Diana, que era muito idolatrada nesse período. E então o evangelho ele começa a crescer. O evangelho começa a avançar. Jesus ressuscitou e agora ele deixa a missão para a sua igreja. A igreja primitiva começa então avançando. Vem o apóstolo Paulo e começa a evangelizar. E as pessoas começam a ouvir o evangelho do reino, o evangelho da salvação. E começa, né, a palavra a penetrar ardentemente em seus corações. E muitos começam a crer em Jesus Cristo. E muitos agora começam com o coração crer e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E nessa cidade nós vamos ver que o evangelho ele começa a avançar, a ponto dos vendedores de idolatria verem um risco em perder os seus lucros. Isso nós podemos ver lá em Atos dos Apóstolos. Vou pedir para um irmão abrir e fazer a leitura para nós em Atos, no capítulo 19, somente o versículo 23 e 24. Nós vamos ver que aqueles homens ali em Éfeso, eles vão ver que o evangelho, as pessoas estão aceitando a Jesus Cristo, e por aceitar a Jesus estão largando os ídolos, estão deixando de consumir, né, os pingentes, né, tudo relacionado à idolatria, e agora este tipo de comércio começa a ficar afetado. Quem encontrou pode ler para nós. Então veja, dava muito lucro, as pessoas lucravam com a idolatria, e agora o evangelho está sendo pregado, e as pessoas estão largando a idolatria, estão largando o pecado, estão se curvando ao Senhor Jesus Cristo. E aqueles homens começam a ver os seus lucros indo por água abaixo entre as suas mãos. E por isso, isso vai causar um grande tumulto naquela cidade. Um determinado momento vai causar um grande tumulto. As pessoas vão ficar, né, os comerciantes vão querer arrumar confusão com os apóstolos, né, com os cristãos ali da época que estavam pregando a palavra do Senhor. Mas o tempo vai passar. Algum tempo passou
E agora é uma nova geração de crentes que estão ali em Éfeso. Não era mais aquela geração de Paulo, aquela geração, porque Éfeso foi uma igreja que foi pastoreada por Paulo e acredita-se também que por Timóteo e até por Pedro. Que graça seria você ser pastoreado por estes homens. Não é verdade? A igreja de Éfeso, nós vamos ver aqui que é uma igreja que, se nós não conhecêssemos todo o seu contexto, se a gente ficar só com o versículo 1, 2 e 3 de Apocalipse número 2, eu queria fazer parte dessa igreja. Você gostaria de fazer parte dessa igreja, porque era uma igreja extremamente abençoada. Era uma igreja que trabalhava para o Senhor, e nós vamos ver aqui. Quem é que não gostaria de fazer parte dessa igreja? Mas Jesus, ele começa então a escrever, a ditar, né, para João, que diz, escreve. E primeiro Jesus, ele vai se apresentar. Algo interessante que o Senhor, ele sempre se apresenta em todas as 7 igrejas. Primeiro, ele vai fazer uma apresentação. E aqui ele se apresenta como aquele que tem na sua mão direita, né? Destra, em outras versões, está na sua mão direita. Ele tem 7 estrelas. E ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E quando nós vamos entender no versículo 20 do capítulo 1, tem a resposta, tem o significado do que é a estrela. A estrela, as 7 estrelas são os 7 pastores, cada pastor líder daquelas igrejas. Então o que Jesus está dizendo? Eu tenho na minha mão os pastores, eu tenho nas minhas mãos direitas cada líder de igreja. Ou seja, isso mostra a soberania do nosso Deus, isso mostra que Ele está no controle de toda a situação. Ele mostra para nós que a igreja evangélica, né, a igreja cristã, está nas mãos de Jesus. Por mais que às vezes aconteça perseguição, por mais que às vezes aconteça N problemas com a igreja que parece que vai ser o fim, mas a igreja e os pastores, os líderes estão na mão do Senhor Jesus Cristo. E os 7 castiçais simboliza a igreja. Ou seja, então quer dizer que os pastores estão nas mãos de Jesus e Jesus está passeando no meio da igreja. É o que nós entendemos aqui nestes primeiros versículos. Ou seja, Jesus, ele está no meio. Ele está no nosso meio nessa noite. Aleluia. Onde tem 2 ou 3 louvando e engrandecendo o nome dele, ele se faz presente no meio. Não é na direita, não é na esquerda, não é atrás e não é na frente, mas é no meio do seu povo que ele está presente. Isso mostra que ele está no controle de toda a situação. Nada foge do controle e do alcance do nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos ver que por causa disso vai ter essa grande confusão na cidade de Éfeso, muitos se convertendo, né? Naquela cidade vai ter inclusive um grande teatro com capacidade para 25.000 pessoas. Se a gente for ler esse capítulo, né, de Atos aí, 19 mais à frente, está todas essas informações, o irmão que desejar pode ler depois em casa. E nós vamos ver que em Éfeso era uma igreja muito bem instruída na palavra de Deus. Ela tinha palavra, tinha doutrina, mas estava faltando uma coisa que ela tinha perdido. Era uma igreja que teve líderes, como eu falei, Paulo, né, Timóteo, João, mas nós vamos ver que o tempo vai passar. Hoje, o templo da Diana não existe mais. Lembra da confusão? As pessoas naquela confusão, naquele alvoroço? Mas cadê o templo da Diana? Cadê o templo daquela deusa? Não existe mais. Não tem mais adoração para aquela deusa. Mas ainda existe a adoração para o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a própria palavra diz que o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia, o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, porque tudo está no controle dele. Aleluia. E aqui o Senhor, então, ele vai se apresentar, né? Ou seja, Jesus tem um controle da sua igreja em suas mãos, é ele quem dirige seus líderes, é ele quem conhece as suas necessidades. Os castiçais nós já vimos que é Jesus que está caminhando, né, no meio do seu povo. O castiçal simboliza a igreja. E agora Jesus avançando aqui no versículo 2, nós vamos ver que
que esta igreja, ela tinha muitos sinais de aprovação por parte do Senhor. Jesus, depois de se apresentar, ele vai tecer muitos elogios à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha obras. A igreja de Éfeso, ela trabalhava pelo nome do Senhor, sem se cansar. A igreja em Éfeso era uma igreja paciente. Era uma igreja que não suportava o mal, mas gostava de praticar o bem, não suportava, ou seja, não tolerava o mal. A igreja em Éfeso, ela colocava à prova aqueles que chegavam e diziam ser apóstolos, que começavam a trazer uma mensagem, a trazer algo diferente da parte, né, da revelação que eles já tinham. Então colocavam aqueles homens à prova e percebiam que na verdade eram homens mentirosos, eram homens que não vinham da parte do Senhor, mas que estavam com ensinos mentirosos. E a igreja em Éfeso, ela perseverou e suportou no sofrimento e trabalhava sem se cansar. É por isso que eu digo que talvez todos nós gostaríamos de fazer parte dessa igreja. Uma igreja que tinha tudo para dar certo. Uma igreja que tinha obra, tinha um trabalho sem cessar. Todo mundo estava envolvido nas atividades. Porém, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 4, ele vai dizer: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, essa é uma segunda geração, já não é mais aquela primeira geração que fundou a igreja, é uma nova geração. E essa nova geração trabalhava sem se cansar, estava envolvido nas coisas da igreja e do reino do Senhor, se gastava e se deixava gastar na obra do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo vai olhar para a igreja e vai ver: olha, você tem obras, tem trabalho, tem perseverança, gosta de praticar o bem, né? Não tolera o mal, mas vocês perderam o primeiro amor. Vocês já não são mais como antes, não são mais aquele povo de outrora, mas vocês perderam o primeiro amor. E olha que interessante que Jesus, ele como um pai, né? Como um pai corrige os seus filhos, o nosso Senhor, ele também corrige a cada um de nós. E ele vai aqui mostrar o problema, mas ele também vai apresentar a solução. Porque uma coisa é a gente apresentar o problema. Olha, aqui está com problema, olha esse problema, olha o que está acontecendo. Mas a gente só sabe apresentar a crítica, a gente só sabe apresentar o problema, mas não sabe, junto com a crítica, junto com o problema, apresentar também uma alternativa para a solução. Muitas das vezes nós somos assim, agimos dessa forma em qualquer área da nossa vida. Somos muito bons na crítica, mas não somos tão bons em apresentar soluções. Mas aqui Jesus, ele vai apresentar o problema, mas ele vai apresentar também a solução. No versículo de número 5, você pode acompanhar comigo. Jesus vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, Jesus mostrou o problema: vocês perderam o primeiro amor. Mas eu vou apresentar para vocês a solução em 3 passos. Primeiro passo: lembra de onde caiu. Segundo passo: lembrou? Agora se arrepende. Se arrependeu? Agora volta a praticar as boas obras, as primeiras obras. É um passo a passo que Jesus apresenta à igreja em Éfeso. E muitas das vezes nós até tentando aplicar isso para as nossas vidas, muitas das vezes nós até nos lembramos, às vezes, de onde nós caímos, de onde nós erramos, de onde a gente deixou o nosso pé vacilar, da onde a gente tosquenejou, né, cochilou. A gente até se lembra, sim, nos lembramos, mas muitas das vezes a gente não sai desse primeiro passo, a gente fica só na lembrança, só lembrando o que eu fiz, poxa, eu errei, poxa, eu vacilei, e a gente fica só na lembrança, mas a gente não vai para o segundo passo, que é o quê? Arrepender. E Jesus, ele dá esse passo a passo à igreja em Éfeso: olha, lembra, e depois que você lembrar, agora você se arrepende.
É preciso haver um arrependimento. Lembra de onde você caiu e agora você se arrepende. E depois que você se arrepender, não para por aí. Tem um terceiro passo, que é o quê? Voltar ao primeiro amor. Quantos de nós, quem sabe, já não estamos mais no primeiro amor? Quantos de nós, quem sabe, hoje, na atualidade, quem sabe quando você aceitou Jesus, você estava naquele fervor, naquele primeiro amor, e quem sabe hoje você já não está mais neste primeiro amor. Às vezes você até trabalha na igreja, está envolvida com as coisas da igreja, né? Mas às vezes ainda não está naquele primeiro amor. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele dá essa exortação à igreja em Éfeso. Depois de muitas qualidades, o Senhor ele tece essa crítica, apresenta o problema. Olha, lembra de onde caíste. Isso fala, né, de nos lembrarmos da verdadeira comunhão que tínhamos com Deus. Aleluia. Muitas das vezes hoje a gente já não ama Deus como antes. Às vezes a gente antes tinha um amor muito sublime para com Deus e hoje o nosso amor às vezes é diferente. Às vezes o nosso amor hoje é aquele amor para pedir, só para pedir, mas não tem mais aquele amor de outrora que a gente só agradecia. Estava na luta, estava na prova, mas Senhor, eu estou contigo. Eu não desisto do caminho, eu não desisto de estar na tua presença. Quem sabe o amor mudou para com Deus, mas o Senhor ele nos chama de volta para o primeiro amor. Aleluia. E o Senhor ele vai concluindo, ele vai avançando dizendo, olha, se não se arrepender, aí o Senhor dá um conselho. Ele diz, olha, se não se arrepender, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Ou seja, se não nos arrependermos, se não voltarmos ao primeiro amor, talvez poderemos perder o candelabro. O que é o candelabro? É a igreja. Ou seja, trazendo uma aplicação para a nossa vida, nós não somos templo do Espírito Santo de Deus. Se a gente se afastar, não voltar, não se lembrar, arrepender e voltar ao primeiro amor, nós poderemos não mais ser templo do Espírito Santo. Poderemos deixar de ser luz. Poderemos deixar de ser o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, por isso, nós precisamos voltar ao primeiro amor, como o Senhor Jesus Cristo orienta a igreja em Éfeso. E o Senhor ele vai avançando dizendo, olha, vocês ainda têm algo bom, porque vocês aborrecem as obras dos nicolaítas, a qual eu também aborreço. Ou seja, os nicolaítas, eles eram homens que impregnavam dentro da igreja doutrinas contrárias à palavra do Senhor. Vinham com doutrinas diferentes. Parece até que não é o tempo que nós estamos vivendo, né? N doutrinas que existem por aí. E aqui o Senhor vai dizer, olha, a igreja em Éfeso, ela tem algo que eu tenho, ela aborrece, ou seja, ela odeia. É claro que o Senhor ele não odeia, isso aqui é um antropopatismo, né? Que a teologia usa esse termo, atribuindo sentimentos humanos a Deus, para a gente tentar entender certas coisas. Mas aqui o Senhor ele ainda tece mais esse outro elogio à igreja em Éfeso. E ele vai concluir dizendo, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Aqui tem uma promessa. Jesus ele vem, corrige, tece elogios para a sua igreja, apresenta um problema, dá a solução e faz uma promessa. O Senhor ele tem uma promessa, e a promessa para a igreja em Éfeso era, olha, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Aleluia. Quem aqui quer comer dessa árvore da vida? Aleluia. Árvore essa que Adão teve a oportunidade de se alimentar, mas preferiu desobedecer à voz do Senhor. Mas esta árvore, este alimento está preparado para mim, para você, para todo aquele que vencer, todo aquele que perseverar até o fim na presença do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, vamos avançando aqui para outra igreja, né? Hoje nós vamos falar talvez de duas igrejas. Amém? A segunda igreja, capítulos 2 ainda, versículo 8 diz assim,
E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são a sinagoga de Satanás, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa segunda igreja, a igreja de Esmirna, ela também estava localizada numa cidade muito rica. Pensa numa cidade rica, totalmente próspera. Porém, a igreja era pobre. A igreja era humilde. Os membros daquela igreja eram totalmente humildes, não tinha condição financeira muito boa. A cidade era fiel ao Império Romano, o império que reinava, que governava naquela época. Essa era uma cidade onde os seus habitantes se gloriavam em ser leal a Roma. Prestavam cultos ao imperador. Nessa cidade havia adoração, havia um templo erguido ao imperador Tibério César. Talvez essa igreja também tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo, tá? Não alguns estudiosos afirmam que quem sabe na terceira viagem missionária de Paulo. A tradição diz que Policarpo, quem já ouviu falar de Policarpo, né? Aquele que estuda um pouquinho a palavra do Senhor, provavelmente foi o primeiro, era bispo nesta igreja em Esmirna. E a tradição também vai dizer que por não negar o nome de Jesus, por não reconhecer a divindade do imperador, por não prestar culto ao imperador daquela época, ele morreu queimado numa fogueira. Jesus, então, ele vai se apresentar a essa igreja. Ele se apresenta como o primeiro e o último. Imperadores vêm e vão, mas ele ainda permanece no poder. No Brasil, presidentes vêm e vão. Veio outros tempos, né? Tempos de imperadores, estamos na era da democracia, entra um, entra outro, mas Jesus ainda permanece. Ele é o primeiro, ele é o último. E Jesus, ele continua a sua apresentação dizendo: eu fui morto e revivi. A igreja de Esmirna era uma igreja perseguida. Esmirna era uma igreja que não vai receber nenhuma crítica da parte do Senhor Jesus Cristo. Ela vai receber elogios. E era uma igreja muito perseguida justamente por causa disso, por causa da idolatria, por causa da adoração ao imperador. E aqui nós vamos ver, avançando, que Cristo ele vai tecer alguns elogios a esta igreja. Esta igreja tinha obras. Esta igreja, o Senhor também vai valorizar a tribulação que esta igreja passava. Jesus Cristo diz lá em João capítulo 16, versículo 33, nisto tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No meio da perseguição, no meio da afronta, Jesus disse, olha, nisto tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflição, vão passar por problemas, mas eu venci o mundo. É um consolo, porque Jesus é aquele que ele é a paz que excede todo o entendimento. Como é difícil, às vezes, no meio da perseguição, no meio da dificuldade, você respirar fundo, tranquilo e confiar no Senhor Jesus Cristo. Mas ele nos chama a confiar nele. Jesus, nós vamos ver aqui que ele vai dizer que era uma igreja pobre. Por que era uma igreja pobre? Muito provavelmente porque, lembra que eu te falei que a cidade era muito leal a Roma, ao imperador, prestava inclusive cultos ao imperador. Ou seja, então muitas pessoas perdiam seus empregos quando se convertiam ao evangelho. Muitas pessoas estavam tranquilas no seu dia a dia, sem nenhum tipo de problema, mas foi aceitar Jesus que a porta se fechou.
Foi aceitar Jesus que perdeu o seu negócio próprio. Às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente está lá no mundo, está tudo bem, a gente já pertence a ele, né, o inimigo. Então, para que ele vai querer nos incomodar? A gente já é dele, está lá no mundo. Mas vai aceitar Jesus, o vento começa a soprar, o vento sopra forte, começa a vir problema, começa a vir tribulação, que às vezes a gente para e pensa, por que eu aceitei Jesus? Alguém pode pensar dessa forma, mas é porque outrora você pertencia ao inimigo, mas agora você pertence ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E é por isso que o vento se levanta, a perseguição se levanta, porque agora o inimigo está desesperado, porque ele te perdeu para Deus, ele te perdeu para o Senhor Jesus Cristo. E já foi lido aqui que nós não fomos comprados com prata e nem com ouro, mas pelo sangue puro carmesim do Senhor Jesus Cristo. É o sangue do Senhor que te comprou, que te resgatou do lamaçal do pecado e te colocou na presença dele. É por isso que muitas das vezes nós passamos por certas situações e o Senhor ele vai elogiar essa igreja. Olha, eu conheço a sua pobreza. Eu sei que a grande maioria de vocês estão nessas situações justamente por não negar o meu nome. Porque entre ter um emprego e negar o nome de Jesus, eu prefiro perder o emprego. Entre ter o meu negócio, mas ter que negar o nome de Jesus, é melhor permanecer na presença de Jesus. Será que nós estaríamos dispostos a pagar esse preço? Às vezes eu já vi o pastor Gumercindo falando lá embaixo, que talvez nós, a nova geração, talvez possa experimentar esse tipo de situação, de ter que escolher entre alguma coisa nessa terra ou escolher entre o Senhor. Quem sabe nós poderemos sofrer perseguições, porque é bíblico. É bíblico. Quanto mais o tempo vai se aproximando, mais as coisas vão se apertando. Porque é preciso que o mundo esteja um desastre. É preciso que o mundo esteja um caos para que surja o anticristo para propor a paz. É preciso, é palavra de Deus. Então, será que nós, eu não vou nem dizer os irmãos, mas a mim, será que eu estou disposto a escolher o meu emprego entre negar Jesus, para ter o meu emprego, ter que negar Jesus? Será que eu estou disposto a isso? Será que você está disposto? Ou seja, uma reflexão para nós. E essa igreja de Esmirna era uma igreja que a massa, a grande maioria, estavam dispostos. Eu prefiro perder o meu emprego, mas eu não vou negar o nome de Jesus. Eu prefiro ficar na pobreza, prefiro ficar na situação difícil, crítica, mas não negar o nome de Jesus. Aleluia, sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo mesmo, ele vai declarar, aleluia, que nós não devemos ter medo daquele que tem poder para matar o corpo, mas precisamos temer aquele que, além de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Porque isso aqui vai ficar. Meus avós sempre diziam, olha, continua trabalhando, continua estudando, faça a sua parte. Na terra, nós estamos aqui, faça a sua parte. Só que vai chegar um dia que tudo isso vai ficar para o anticristo. É o que meus avós falavam. Minha avó, né, no caso, falava. Tudo isso vai ficar para o anticristo. Casa vai ficar para ele. Dinheiro no banco vai ficar para ele. Carro vai ficar para ele. Então tudo isso, os bens materiais, nós não vamos levar. Sabe por quê? Porque já está tudo preparado para mim, para você. Lá as ruas são de ouro. Aleluia, lá não precisará do sol, porque o próprio Senhor é aquele que brilha dia e noite. Porque nem noite haverá, mas só dia. Aleluia, glória a Deus. Então não precisamos nos preocuparmos. A gente se preocupa, sim, porque a gente às vezes tem família, né? E a gente fica preocupado com o que vai dar de alimento, como vai pagar as contas. Mas muito além disso, nós precisamos nos preocupar em estarmos firmados na rocha, para que quando partirmos desta terra, deste ambiente terreno, nós possamos ter um lugar
destinado, que é estar na presença do Senhor. Porque muito mais importante do que tudo aquilo que a gente possa conquistar, a gente pode conquistar, pode, continue trabalhando, continue estudando, continue dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, conquiste, avance, seja milionário, como foi falado aqui, não tem problema, mas só não abandone a presença do Senhor. Se for preciso, para ser milionário, ter que negar o nome de Jesus, é melhor continuar pobre. Aleluia! Será que muitos estariam dispostos a isso? Quantos têm negado o nome de Jesus por causa do dinheiro, por causa de posições? Dentro da igreja, até mesmo, muitos homens e mulheres no Brasil e mundo afora estão negando o nome de Jesus para poder ter uma vida mais confortável aqui na terra. Mas o nosso conforto não é nessa terra, o nosso conforto é no céu, é na glória, é nas bodas do Cordeiro, onde nós vamos participar da ceia do Senhor. E essa igreja de Esmirna é uma igreja totalmente perseguida, mas o Senhor vai elogiar essa igreja, porque não negava o nome dele. E Jesus, ele vai, para a gente poder concluir, Jesus vai dizer assim: tu és pobre, mas na verdade tu és rica. Aleluia, porque a nossa riqueza não é medida pelo dinheiro que você tem, mas a nossa riqueza é medida por aquilo que você tem dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aquilo que o inimigo já não pode mais ter, que é estar na presença do Senhor, aleluia, para adorá-lo, para glorificá-lo, para usufruir das riquezas, aquilo que ele não pode mais, eu e você podemos. Então, somente perseverarmos até o final da nossa vida nessa terra. E o Senhor, ele vai dizer, olha como o Senhor, ele avisa. Quando a gente vai passar por situações na nossa vida, o irmão aqui na palavra ofertória, ele falou aqui acerca de profecias direcionado à vida dele. E quantos de nós, muitas vezes, ou seja em profecia, ou seja na palavra mesmo, ouvindo o pastor, alguém pregar, o Espírito Santo de Deus fala conosco, nos alertando certas coisas, certos problemas que a gente vai passar. Não é verdade? O Senhor, ele avisa. E o Senhor, ele vai avisar a igreja, olha, não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Porém, olha a orientação do Senhor: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor aqui, ele está dizendo, olha, o diabo vai lançar alguns de vós na prisão, para poder tentar, para poder provar. Mas sabe qual é o objetivo do inimigo? É fazer a gente negar o nome do Senhor. Muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida, provações, primeiro, porque a gente plantou, e aí a gente vai colher. Não adianta você colher A, plantar A e querer colher B. Você vai plantar aquilo que você colheu, que você vai colher aquilo que você plantou. Então tem certas provações na nossa vida, situações que a gente passa, que na verdade é porque a gente está colhendo aquilo que um dia nós plantamos. Mas também tem aquelas provações, aquelas situações na nossa vida que já é permissão de Deus, que Deus permite. Sabe para quê? Para amadurecer a nossa fé, para nos fazer um novo homem, uma nova mulher, para nos elevar de nível, fazer a gente sair do raso e mergulhar mais profundo na presença dele. E as provações, elas servem para isso, vai nos lapidando. Mas algo tão interessante é que Jesus vai dizer assim, ó, essa provação vai durar 10 dias. Alguns aqui interpretam de forma literal, outros interpretam de outras maneiras, mas a grande verdade é que Jesus está dizendo assim, olha, essa provação tem data para começar, mas tem data para terminar. Não é 9 dias e nem é 11, é 10. É Jesus dizendo, tudo está no meu controle, mais uma vez. O inimigo pode até estar tentando, o inimigo pode até estar te provando, mas ele está indo até onde eu permito ele ir. Lembra de Jó? Satanás só pôde tocar em Jó até onde o Senhor permitiu que ele tocasse. Ou seja, a provação tem data para terminar na minha e na tua vida. O tempo do refrigério vai chegar na nossa vida.
Aleluia, o tempo do refrigério há de chegar. Glória a Deus. E o Senhor, ele vai para poder concluir dizendo, olha, tão somente ser fiel até a morte. Jesus está dizendo aqui para a igreja de Esmirna, olha, se for, vocês vão ser lançados na prisão, vocês estão sendo perseguidos. Se for preciso morrer, morra. Parece uma palavra muito forte, mas é uma palavra séria. É o evangelho. Os antepassados cristãos eram jogados dentro da cova dos leões, eram lançados em fornalha. Nós vimos aqui Policarpo, foi queimado na fogueira. Será que nós... E esses homens não negaram. Nós temos aí outros países, Coreia do Norte, né, tem outros países onde, se alguém for pego com a Bíblia no celular, na mão, qualquer coisa relacionada a Deus, a pessoa é morta. Será que nós estaríamos dispostos, mais uma vez aquela pergunta que eu fiz, será que nós estaríamos dispostos a enfrentar a morte, mas não negar o nome do Senhor Jesus Cristo? Jesus está dizendo aqui para a igreja de Esmirna, olha, ser fiel até a morte. Se for preciso morrer, pode morrer, mas não negue o meu nome. Aleluia, porque a gente vai morrer aqui, o corpo vai ficar, mas a nossa alma vai de encontro ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E o Senhor, ele vai dizer, capítulo 2, versículo 11, versículo 10 ainda, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe quem é o único que pode coroar alguém, dar a coroa da vida para alguém? Aquele que morreu e ressuscitou. Lembra que ele se apresentou a essa igreja? Olha, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que morreu e reviveu. Então, ser fiel até a morte, porque eu vou te presentear com a coroa da vida. Isso fala de vida eterna. E o Senhor ainda vai concluir, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o galardão da segunda morte. O que é o galardão da segunda morte? Será aquele dia em que o inferno, né, e Satanás e aqueles que com ele estão vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre. Esse é o dano da segunda morte. Ou seja, onde as pessoas, onde ele haverá ranger de dente, haverá dor 24 horas para toda a eternidade. Não haverá fim o sofrimento. Jesus está dizendo aqui para a sua igreja, ser fiel até a morte, porque se você for fiel, se você permanecer na minha presença, você vai receber vida eterna e não vai experimentar o dano da segunda morte. Então que nós possamos tão somente confiar na palavra do Senhor, por mais difícil que seja a nossa caminhada, por mais difícil que esteja o momento, a situação que você está vivendo, mas não coloque o teu foco no problema, não coloque o teu foco nas adversidades, mas coloque o teu foco em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Coloque o teu foco naquilo que está preparado para mim e para você desde a fundação do mundo, porque Jesus mesmo disse, eu vou, mas eu vou voltar e vou levar vocês para estar comigo. Aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Então que nós possamos perseverar no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.